pessoal, tudo bem? O meu nome é Tamara Charda Rosa, eu sou policial civil aqui no estado do Rio Grande do Sul e também sou professora de Direito Constitucional e Direito Administrativo aqui no curso. Nós vamos iniciar hoje o nosso estudo de Direito Constitucional. Nós pegamos o edital, da Guarda Municipal de Canoas e vamos conversar com vocês, estudar esse edital. Vamos focar nos principais assuntos, ver como que a banca objetiva cobra esses temas e vamos fazer resumos, vamos trazer macetes mnemônicos para vocês lembrarem lá na hora da prova, tá bem? Vamos iniciar então o nosso estudo aqui de Direito Constitucional pelo artigo 1º da Constituição e hoje vamos estudar também um outro conteúdo que é muito importante, que é o artigo 5º, que com certeza vocês já ouviram falar. Ele quase sempre vem em provas de concurso e ele é um artigo muito extenso e tem muitos incisos relevantes, então por isso que é tão importante o estudo dele. Então vamos iniciar pelos artigos da Constituição Federal. Princípios fundamentais. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Aqui no caput do artigo 1º tem uma informação que é relevante para a prova de vocês. Ele está dizendo que é pela união indissolúvel. O que significa isso? A união indissolúvel está dizendo que é proibido, é vedado o direito de secessão aqui no Brasil. E o que seria esse direito de secessão? O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele não pode decidir que não quer mais fazer parte do Brasil. Santa Catarina não pode decidir que não quer mais fazer parte do Brasil. Nós temos uma união indissolúvel. Isso é o direito que é vedado, o direito à secessão. Aqui no artigo 1º até o artigo 4º da Constituição, nós vamos ter os fundamentos da República Federativa do Brasil, os objetivos e também os princípios que regem as relações internacionais. E como que isso é cobrado em prova, nas provas de concurso? Eles vão querer que vocês identifiquem o que é um fundamento, o que é um objetivo e o que é um princípio que rege as relações internacionais. Então, para isso, a gente tem mnemônicos, macetes, para vocês poderem identificar o que é um fundamento, que é o que consta aqui no artigo 1º, para poder identificar o que é um objetivo, que vai estar lá no artigo 3º da Constituição, e também os princípios que regem as relações internacionais, que estão lá no artigo 4º. Então, vamos começar aqui pelos fundamentos da República Federativa do Brasil, que são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais, o trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Cuidado que eles podem botar que é pluralismo partidário, e aí vai estar errado, é o pluralismo político. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então aqui nós temos um macete para lembrarmos de fundamentos. Quando falar em fundamentos da República Federativa do Brasil, você tem que lembrar de Sociediva Plu. E o que é o Sociediva Plu? É a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Aqui no artigo 3º nós teremos os objetivos e nós vamos também ter um macete para os objetivos. Vamos ler primeiro esses objetivos e depois eu explico para vocês o macete e como fazer para identificar. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O macete aqui nos objetivos é conga proer. Normalmente os verbos estarão no infinitivo, mas isso não é uma regra. Para poder identificar os objetivos, é lembrar do conga proer, que são essas palavrinhas aqui que a gente consegue encaixar dentro do conga proer. Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aqui no artigo 4º nós vamos ter os princípios que regem as relações internacionais. Vocês podem ver que nós temos bem mais incisos. E como que a gente faz para acertar isso na hora da prova? Nós temos lá no artigo 1º os fundamentos e temos como macete o Sociediva Plu. Já no artigo 3º, nós temos como os objetivos da República Federativa do Brasil e temos como macete o conga proer. Aqui no artigo 4º, nós vamos ter a nossa vala comum. Então, o que vocês vão fazer na hora da prova? Se eles perguntarem um princípio que rege as relações internacionais, se não estiver dentro da soberania do Sociediva Plu
e não estiver dentro do Congapruer, será um princípio que rege as relações internacionais, que são a nossa vala comum. Então, nós vamos ler esses aqui, mas aqui não tem macete, vocês deixam ele para vala comum. Então, ou vai estar dentro do Société de Vaplu, ou dentro do Congapruer. Se não estiver dentro de nenhum desses, vai ser um princípio que rege as relações internacionais. Então, quais que são esses princípios? Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então aqui nós finalizamos essa primeira parte de direito constitucional, que eles fazem essa comparação. No final da aula, nós iremos fazer algumas questões da banca, e eu vou ajudar vocês a identificar e ver como que se resolve esse tipo de questões. Artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O que está dizendo aqui no artigo 2º? Está dizendo que não há hierarquia sobre os poderes. Nenhum é mais importante que o outro. Eles são independentes e harmônicos. E aqui também a gente pode falar um pouquinho sobre as funções típicas e atípicas do poder legislativo, executivo e judiciário. O legislativo ele tem como função típica legislar, mas ele também poderá fiscalizar, que é uma função atípica. Já o executivo tem como função típica administrar, mas ele também poderá legislar. O judiciário tem como função típica julgar, mas ele também poderá legislar quando fazer o seu próprio regulamento. Mas aqui, o principal para vocês lembrarem do artigo 2º é que eles são independentes e harmônicos entre si. Não há hierarquia entre os poderes. Aqui, nós vamos então começar o nosso estudo dos direitos e garantias fundamentais, que é o artigo 5º, que é o famoso artigo 5º que vem muito em prova de concurso e que tem muita informação relevante e importante. Aqui no caput do artigo 5º, nós vamos ter os direitos fundamentais. Como que isso é cobrado em prova? O caput do artigo 5º ele vai trazer alguns direitos, e alguns direitos, lá no artigo 6º, nós teremos os direitos sociais, que são outras garantias que tem lá também. Eles, se pedirem o caput do artigo 5º, eles vão querer que vocês identifiquem o que está no artigo 5º e o que está no artigo 6º. Então, aqui para o caput do artigo 5º, nós também temos um macete. E lá no artigo 6º, vocês vão deixar para fala comum, mas nós vamos analisar ele também. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Importante cuidar. Não é apenas para os brasileiros, isso vai ser também concedido para os brasileiros e aos estrangeiros. E quais que são esses direitos? O macete para lembrar dos direitos do artigo 5º é o LPVIS. É a liberdade, a propriedade, a vida, a igualdade e a segurança. Cuidado para ter aqui é que a segurança ela vai estar tanto aqui no artigo 5º quanto lá no artigo 6º. Mas lembrar do LPVIS, vocês conseguem resolver a questão sobre caput do artigo 5º. Então, liberdade, propriedade, vida, igualdade e segurança. Vamos então agora começar a ver os incisos. Vocês vão ver que são muitos incisos e tem muitas informações aqui. Mas nós vamos analisando todos com calma e eu vou pontuando para vocês o que é mais cobrado e o que vem mais em prova. E o que está em vermelho ou marcado em outra cor é o que eles costumam trocar lá na hora da prova de vocês. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso aqui vocês vão ver bastante no estudo, tanto de qualquer outra legislação. Ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa por meio de decreto. Uma lei vai ter que dizer o que a gente vai fazer ou deixar de fazer. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Cuidado aqui, eles vão botar que é permitido o anonimato. O que está dizendo aqui? Nós podemos nos manifestar, nós temos esse direito à manifestação do pensamento, só que ele não pode ser de forma anônima. Por que não pode ser de forma anônima? Porque se eu cometer um crime, por exemplo, de uma calúnia, uma injúria, aquela pessoa poderá me responsabilizar por aqueles atos. Por isso, então, é vedado o anonimato. E é isso que vai complementar esse próximo inciso. É assegurado o direito à resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias.
É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, um padre poderá ir até um hospital prestar essa assistência, um pastor também poderá, é assegurado pela Constituição Federal. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se da obrigação legal a todas imposto e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. O que está dizendo nesse inciso? O serviço militar obrigatório, né, para os homens, ele é obrigatório, como o próprio nome diz. Então, tem pessoas, por causa de religião, que tem que guardar os sábados. Se ele tiver alguma atividade desse serviço militar obrigatório em sábado, ele vai ser dado a ele uma prestação alternativa para ele cumprir. Mas se mesmo assim ele não cumprir essa prestação alternativa, ele não pode usar da religião para se eximir dessa atividade que é obrigatória. Então vai ser dada uma prestação alternativa para ele, mas se ele não cumprir essa prestação alternativa, ele não vai poder usar da religião para se eximir da obrigação dele. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Esse inciso é bastante cobrado em prova. Ele é um inciso grande e dentro dele nós temos várias informações e aqui eu separei para vocês o que vocês têm que saber desse inciso. Então, a nossa casa é asilo inviolável. Na nossa casa ninguém vai entrar sem a nossa permissão. Mas tem algumas exceções, e essas exceções é que são cobradas em prova. Então, quais são as exceções? Flagrante delito ou desastre e para prestar socorro podem entrar na nossa casa em qualquer horário, não importa se é de dia, se é de noite, se é de madrugada. Flagrante delito, desastre e prestar socorro em qualquer horário. Por determinação judicial, é apenas durante o dia. Por isso que eu botei o solzinho ali. Tem discussões da jurisprudência, da doutrina, do que seria dia, se é das 7 às 18 horas, se é das 7 às 19 horas. Mas aqui na Constituição nós não temos esse período. Então, eles vão ter que botar na prova de vocês que é durante o dia. Se eles botarem durante a noite, está errado. Então, vocês têm que levar para a prova de vocês que, por determinação judicial, é durante o dia. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, aqui, mais uma vez, é inviolável, né? Não podem quebrar esse sigilo da nossa correspondência e das comunicações telegráficas. Das comunicações telefônicas, a gente tem uma exceção, que pode ser investigação criminal e instrução processual penal. Cuidado aqui, tem que ter uma ordem judicial para isso, e é em casos de investigação criminal e instrução processual penal. Se a banca quiser ser sacana com vocês, ela vai botar instrução processual civil, e aí vai estar errado. É para investigação criminal e instrução processual penal, mas para isso precisamos de uma ordem judicial. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nela entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. O cuidado aqui que é em tempo de paz, não é em qualquer tempo. Em situações de guerra pode ser, né, esse direito pode estar um pouco restringido, mas é uma situação excepcional. Então cuidado que é em tempo de paz. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Esse inciso, nos últimos anos, tem sido muito cobrado em prova. Aqui ele também é um inciso grande e tem várias informações dentro dele. Então, todos podemos se reunir de forma pacífica e sem armas. Qualquer pessoa pode se reunir de forma pacífica e sem armas em locais abertos ao público. E não precisa de autorização. As bancas adoram colocar que é necessária autorização do poder público. Não, não é necessária autorização. É independentemente da autorização. Mas o que precisa? Não pode frustrar uma outra reunião anteriormente convocada para aquele mesmo local. E tem que ter esse prévio aviso à autoridade competente, para a autoridade competente saber se não vai ter uma outra reunião para aquele mesmo local. Então, não é necessário autorização, mas é necessário
que seja avisado que vai ser realizada aquela reunião e não pode ter uma outra reunião marcada para aquele mesmo local. Mas isso, claro, sem armas. Se for com armas, a questão já vai estar errada. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Cuidado na hora da prova que eles podem botar um izinho ali na frente e tornar a questão errada. Para fins ilícitos não pode, tá? É vedada também a de caráter paramilitar. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativa, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Cuidado aqui que eles vão botar que vai ser permitida a interferência estatal, e não é vedado. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Esse inciso, se cai na prova, eles vão dizer que é apenas em situação judicial ou apenas em situação de extrajudicialmente. E não, pode ser nas duas, e ela tem a legitimidade, mas elas também têm que estar expressamente autorizadas. É garantido o direito de propriedade, a propriedade atenderá sua função social e a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. A banca de vocês já cobrou esse inciso. E o que ele fez para deixar a alternativa errada? Ele botou que as formas de desapropriação da propriedade seria apenas por necessidade ou utilidade pública. Não citou interesse social. E aí está errada a questão, porque tem também por interesse social. E outra coisa que vocês têm que cuidar aqui é que se essa indenização, ela tem que ser justa e prévia, e tem que ser em dinheiro, por isso que eu botei a figurinha ali, não pode ser em título, em cheque, não, é em dinheiro, justa e prévia. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Aqui eu sempre dou um exemplo de filme, tá? Sobre esse inciso. Eu, policial civil, estou em perseguição a pé de um foragido. E nisso está passando uma pessoa, um particular, com um carro, e eu peço o carro dessa pessoa para poder perseguir aquele foragido que eu estou em perseguição. Eu pego o carro daquela pessoa para usar, né, porque eu estou em iminente perigo público, e se eu chegar a bater aquele carro, ou ter algum dano no carro, vai ter que ser indenizado, tá? Mas o que acontece? A indenização ela é posterior e ela também vai ser se houver dano. Se eu pegar o carro daquela pessoa, usar e não tiver dano nenhum, eu devolvo para ela e segue o baile, não acontece nada, tá? É só se houver dano e aqui a indenização ela é posterior. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamentos de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem em voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. A lei assegurará aos autores de inventos industriais o privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Vocês percebem que, mais uma vez, é a lei que vai dizer isso, não é um decreto. É garantido o direito de herança. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Então, se uma lei estrangeira lá do decujus for mais benéfica, poderá ser usada aquela lei, senão a regra que use a lei brasileira. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. É daqui que surgiu o Código de Defesa do Consumidor, porque a Constituição trouxe dizendo que o Estado deveria, ter formas de defesa do consumidor. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, aqui o cuidado é que ele não é totalmente restrito a essas informações. Tem algumas, como aquelas de segurança da sociedade e do Estado, que não serão, fornecidas. São a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O direito adquirido que ele se refere aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Lá em 1990, o fulaninho se aposentou. Em 2000, veio uma lei dizendo que aquela aposentadoria teria que ser revista. Não poderá ser, porque ele já tem um direito adquirido. Ele já se aposentou lá em 1990. Então, ele já tem um direito adquirido àquela aposentadoria. A coisa julgada é aquilo que não cabe mais recurso. Eu trago esses conceitos para vocês só para vocês entenderem do que nós estamos falando. Mas a banca não cobrará esses conceitos de vocês. Vocês só tem que saber que a lei não vai prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Não haverá juízo ou tribunal de sessão. O que será um juízo ou tribunal de sessão? Eu e mais 5 pessoas nos reunimos para decidir como que nós vamos punir algum criminoso. Nós vamos se reunir para dizer que ele vai ter uma pena de perpétua. Não pode. No Brasil não é permitido esse juízo ou tribunal de exceção. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Cuidado, é crimes dolosos contra a vida. Crimes culposos não vão a tribunal do júri. Latrocínio, que é roubo seguido de morte, não vai para tribunal do júri também. É apenas nos crimes dolosos contra a vida. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, no inciso de cima ali, ele está dizendo que se não tiver uma lei dizendo que pegar alguma coisa, furtar é crime, aquilo ali não vai ser crime. Então, a lei vai ter que dizer o que é furto, o que é roubo. E também está dizendo aqui no inciso de baixo que a lei não vai retroagir, só para benefício. Se for para malefício, ela não pode retroagir, mas para benefício pode. A lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. Vamos finalizar aqui esse nosso primeiro bloco de aula. No segundo bloco, a gente vai falar sobre os crimes imprescritíveis e inafiançáveis, que são bem relevantes também para a prova, estudar os remédios constitucionais e finalizar o artigo 5º e também fazer questões para nós revisarmos a nossa matéria de hoje, tá? Eu espero vocês no nosso próximo bloco, pessoal. Tchau, tchau!